Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Olha que coisa linda. Jesus deu uma ordem para um homem que até então sofria atormentado por demônios. Sabe o que esse homem fez quando Jesus deu a ordem? Ele obedeceu. Hoje nós temos uma grande dificuldade dentro das igrejas das pessoas obedecerem. Obedecerem pastores, líderes, anciãos. Elas não obedecem àqueles que elas podem ver, ouvir e tocar, quanto mais aquele que é invisível. A Bíblia fala assim, nós temos que amar a Deus. Como amar a Deus? Fala, você ama a Deus amando quem está do seu lado, que você pode tocar, que você pode ver. Olha que coisa linda. Quer obedecer a Deus? Comece obedecendo aqueles que estão do seu lado, que você pode tocar, que você pode ver. É simples, a Bíblia é simples de entender. Aquele homem recebeu uma ordem de Jesus, que foi contra a sua própria vontade, porque ele queria entrar no barco e ir embora com Jesus. Jesus falou não para ele. Não. Sabe o que é você ouvir um não de Jesus? Tem gente que não gosta de ouvir não. Ouve não, fica bravinho, dodói. Aquele homem tinha acabado de receber uma bênção, uma libertação tremenda, um milagre. E Jesus falou não para ele. Então, crente, começa a aprender a ouvir não. Primeiro. Segundo, comece a obedecer. Jesus falou para ele, vai pregar na tua casa, vai pregar para os teus. Aquele homem obedeceu a Jesus. Ele recebeu um não, se humilhou e obedeceu. Sabe o que acontece com quem se humilha e obedece? Ele começou a anunciar em Decápolis. Sabe o que é Decápolis? Decápolis é um ajuntamento de 10 cidades. Dec, 10. Polis, cidades. 10 cidades, 10 grandes cidades que ficavam numa determinada região. O cara virou pregador, pregando em 10 cidades. Sabe qual era a melhor? Ele não fez curso de teologia não, crente. Ele estava testemunhando o que Jesus tinha feito na vida dele. Você não precisa ser doutor em teologia, você precisa testemunhar do que Jesus está fazendo na sua vida. Ah, mas eu não tenho testemunho para contar, é porque você ainda não é salvo. Porque a tua salvação já é um testemunho. A tua intimidade com Jesus vai gerar muitos testemunhos para você contar. O testemunho é uma mensagem que você carrega dentro de você daquilo que ele fez na sua vida. Quando você sabe ouvir não, quando você se humilha, quando você obedece, você vai pregar para multidões. Você vai ganhar multidões para Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele operou milagres no meio de multidões, mas foram poucos os discípulos, poucos que se converteram. Porém, quando Jesus voltou para o Pai, e os apóstolos e os discípulos começaram a pregar, milhares de pessoas, até milhões de pessoas se entregaram a Jesus. Esse camarada que começou a pregar em 10 cidades, ele deve ter ganhado muita alma para Jesus. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. E tem tanto crente que não quer obedecer pastor, não quer obedecer a sua liderança. Se você não consegue obedecer a sua liderança, me desculpa, mas você não vai obedecer a Jesus Cristo. Você é um rebelde, porque Jesus, ele manda, sede obediente a vossos pastores, crente. Meu Jesus. E você começa obedecendo nas pequenas coisas, que depois Deus vai aumentando. Ser fiel no pouco, que o muito eu te darei. Jesus falou, vai pregar na tua casa. Ele obedeceu, começou a pregar para multidões. As 10 grandes cidades ali na época do Império Romano.
Pensa nisso, crente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.